Bom dia, meninas, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Isaías 43, uma palavra de meditação, que antes de estar começando a gravar esse vídeo, meu coração viu uma palavra e quando eu comecei a orar e falando com Deus para confirmação e a direção dele, ele me direcionou para uma outra palavra. E quando eu fui abrindo a Bíblia, foi bem em cima, foi bem no capítulo que Deus estava falando comigo, que é o Isaías 43, uma passagem bíblica conhecida, muito conhecida, e também não vai nem precisar eu falar muito, porque a palavra em si já vai estar falando, mas eu vou falar só um pouquinho rapidinho, tá bom? Que vocês possam receber essa palavra, porque é Deus falando verdadeiramente assim, pra gente ter paciência, pra gente ter confiança nele, não importa o momento, o que a gente está passando, porque ele nos chamou, ele nos remiu e ele é conosco, e ele pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida, que a gente não venha temer. E que mesmo que essa situação, que muitas estão realmente preocupadas, como é que vai ser, não se preocupe, o amanhã só pertence a Deus e saiba que Deus está preparando todas as coisas para mim, para você, para o seu povo. E só tem que permanecer, a confiar nele, porque só o Senhor tem poder para nos livrar, só o Senhor tem poder para nos salvar, e com certeza Ele não vai nos deixar como Ele nunca nos deixou. Então eu vou estar lendo aqui o primeiro versículo e o segundo, mas que vocês possam durante a semana estar se deleitando, se aprofundando na palavra, como a palavra ontem da Alessandra, foi realmente assim de muita edificação mesmo, uma palavra muito, muito simples, e porém, assim, foi assim, algo assim que eu fiquei assim, nossa, que palavra, e que Deus está falando, como ele falou na semana passada, do Salmos 37, que nós devemos confiar e esperar, deleitar nele, enfim, que o medo, que a insegurança não venha invadir o nosso coração, tá? Assim diz a palavra do nosso Senhor. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Enquanto pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. E aqui no Isaías 41, versículo 10, fala assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Bem, a palavra já está falando que mesmo que nós passarmos pelas águas, nós não seremos atingidos, porque o Senhor estará conosco. Então, assim, às vezes a gente acha que a pessoa tá passando só porque estamos nessa pandemia, nesse vírus, e a gente acha, não, a pessoa só tá sem trabalho, tá passando só por isso. Mas a gente não sabe como é que tá a pessoa, a gente não... E às vezes a pessoa tá doente, às vezes a pessoa tá com outro tipo de problema, a gente não sabe. Mas Deus tá falando que Ele é contigo, que até o fogo não vai nos atingir, porque o Senhor, Ele nos escolheu, e o Senhor, Ele guarda os seus. E quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Sabe, os leões estavam ali famintos naquela cova. E Deus livrou Daniel. Por quê? Porque Daniel foi um escolhido, foi chamado. E Deus, Ele chama cada um pelo seu nome. Ele me chama pelo meu nome, Ele te chama pelo teu nome. Assim, não temas, não fica apavorada,
sabe? Descanse no Pai, descanse, porque Ele vai nos socorrer, Ele está nos socorrendo. E mais uma vez, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mesmo com toda essa situação, Deus está guardando cada uma de nós. Eu confesso que nos primeiros dias, acho que foi no primeiro dia que começou essa quarentena, eu fiquei preocupada. E eu conversando com uma pessoa, a pessoa começou a falar comigo e orou comigo, e aquele medo saiu. E no culto de sábado, como sempre, eu sempre fico muito emocionada, porque eu não imaginava que eu ia passar por um momento como esse difícil, mas o Senhor me surpreendeu de uma forma assim, que eu tô até agora assim, sem palavras, porque Deus tem me sustentado de uma forma que eu, assim, Ele sempre fez, mas eu antes era uma pessoa muito angustiada, um medo tão grande que eu não conseguia ver, porque o medo nos cega, a insegurança nos cega, a gente não consegue ver o cuidado de Deus na nossa vida. A gente está passando sim por afrontas, por tempestade, mas em todo tempo Deus está guardando a gente. Eu vou até dar um pequeno testemunho, mais ou menos 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio, eu contei isso até num culto dos jovens, que eu sempre tenho 2 pares de chinelo, sempre tive. E um dia um quebrou. Eu lembro que foi assim, numa quinta-feira. Aí eu falei assim com Deus, Senhor, um quebrou. E se esse aqui quebrar, eu não tenho dinheiro para comprar. Eu falei com Deus na quinta-feira. Na sexta-feira, eu estava aqui nesse mesmo quarto, conversando com Deus, orando. E eu falando com Deus das minhas angústias, dos meus medos, das minhas inseguranças. E eu ouvi uma voz falando assim comigo no meu ouvido: fiel é aquele que prometeu. Aí eu me levantei, estava de joelho, fui tomar banho, fui almoçar para ir trabalhar. E nesse período eu estava trabalhando pouco. Porém, eu estava pagando aluguel, enfim, mas estava para me manter. Aí eu fui trabalhar à tarde. Aí quando eu chego na casa da minha patroa, a patroa fala assim comigo: Shirley, tudo bem? Sim, tudo bem. Fui pra cozinha. Quando eu tô lá na cozinha, ela começa a falar, ela vai entrar na cozinha e fala assim: Shirley. Aí eu me virei. Aí ela tava com um par de chinelos na mão. Aí falou assim pra mim: Shirley, meu irmão que veio do Brasil, trouxe vários pares de Havaiana e só ficou esse aqui, e é o menor número. E é feminino esse chinelo. E é o número 35. Se servir você, se der em você, pode ficar. Quando ela começou a falar, eu lembrei da oração. Que eu tinha falado com Deus, que meu chinelo tinha quebrado e que eu só tinha um par. E se aquele que eu tava calçada se quebrasse, eu não ia ter dinheiro para comprar outro. E realmente eu não tinha. Aí eu lembrei da oração que eu fiz, do pedido que eu fiz a Deus. Aí assim, meu Deus, o Senhor realmente ouve as minhas orações. Eu digo para vocês, menina, depois daquele momento, aquela insegurança, aquele medo, aquela angústia saiu dentro de mim. Aí foi daí que eu comecei a ver o cuidado de Deus, que mesmo eu passando por momentos difíceis, Ele nunca me deixou faltar nada, 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 nada. E hoje eu vejo todos os dias o cuidado de Deus na minha vida, o quanto Ele tem cuidado de mim. E eu vou sempre me lembrar de cada coisa que Deus faz, em cada detalhe, porque Deus é um Deus de detalhe. Hoje você pode não ter muita roupa, hoje você não pode ter muito calçado, mas Deus sabe o porquê. Porque Ele só vai dar aquilo que a gente precisa. Ele só vai dar aquilo que vai realmente nos fazer ficar de pé. Ele não vai nem vai tirar e nem te dar mais. Ele vai dar aquilo que você realmente precisa. E saiba de
de uma coisa, Deus está nos lapidando a cada dia, a cada momento. Descansa o teu coração, não temas, que Deus é conosco, foi Ele que nos criou, Ele é o nosso Deus. Isso vai passar, mas mesmo na hora que tudo isso passar, permaneça na fé, na fidelidade ao Senhor. Não olhe para o homem, mas olhe para Cristo. Quem morreu por ti foi Cristo. Quem te sustenta é Cristo. Quem te salva e quem nos leva a Deus é por meio de Cristo que nós chegamos ao Senhor. Eu sei que esse vídeo está um pouquinho longo, mas eu sinto isso no meu coração muito grande, está testemunhando, porque eu sei que tem meninas aqui que se sentem só, que acham que Deus não está cuidando. Deus está cuidando sim. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém, mas não está me faltando nada, porque o Senhor é o meu socorro, o Senhor é meu Pai, o Senhor que cuida de mim. Gente, não cai uma folha se não for com a permissão do Pai. E saiba que Ele está cuidando, tá? Ele está cuidando, não temas, o Senhor é contigo, Ele vai estar te sustentando, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, porque Ele te chamou pelo teu nome. E Ele pagou um alto preço por mim e por você, que você venha meditar nessa palavra. E eu sou muito grata a Deus, eu sou muito grata a Deus, porque eu sei aonde que eu estava, eu sei aonde que eu estou agora. Hoje eu estou na presença do Pai. O medo às vezes vem, a insegurança também às vezes vem, mas eu falo assim, Senhor, mas me ensina, se eu ainda não aprendi, me ensina a cada vez a confiar e esperar em Ti. É muito duro, às vezes, a situação que nós passamos, mas saiba que é um aprendizado, é um amadurecimento que Deus está nos dando, e nós temos que amadurecer, tá? Porque Deus nos chamou para um propósito. Deus tem promessas na minha e na tua vida, mas enquanto não chegar o tempo, confia nele, não tenha medo, porque não vai te acontecer nada de ruim, tá? Deus sempre livrou o seu povo dos inimigos, e com certeza Deus está nos livrando, tá? Que você possa receber essa palavra, que você venha meditar no Isaías 43, depois vocês vão lá no 41. Deus, nesse período todo que eu tô aqui na Itália, Deus sempre falou comigo nessa passagem aqui bíblica de Isaías, e às vezes eu não entendi o porquê, mas Deus estava falando comigo, olha, você tá passando por situações difíceis, sim, mas você não vai ser atingida, porque eu te livro, eu cuido, eu te sustento, e não vai te faltar nada. E por isso que quando foi sábado assim, eu comecei a chorar, porque realmente eu não tinha condições nem de comprar um tênis para mim. E hoje, quando eu abro meu guarda-roupa, eu vejo, sabe assim, e louvado seja Deus, mas Deus sempre cuidou e sempre me deu. Eu é que não conseguia ver. E Deus usou uma situação para me mostrar o quanto Ele cuida, e quanto Ele me livra. E Ele sim, tá nos livrando sim. Agora vamos descansar nele, confiar nele, e se dobre cada vez mais diante desse Deus tremendo, e que Ele nos escolheu e nos chamou pelo nome, porque Ele nos chama pelo nosso nome, porque nós não somos servas, e sim filhas, e que nós vamos buscar cada dia mais essa identidade verdadeiramente de filhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe você. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é necessário falar, é necessário testemunhar aquilo que Deus faz, porque Deus faz e vai continuar fazendo para aqueles que confiam, para aqueles que esperam e para aqueles que busca uma adoração, viver uma vida de adoração e louvor a Ele, e de obediência, sempre na obediência da sua palavra, tá? Um grande beijo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sábado tem o nosso culto novamente, e que vocês estejam cada vez mais se alimentando na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Tchau, meninas. Até sábado, tá bom? No nosso culto, tá bom? Tchau. A paz do Senhor.